Diana Boff ou Bot? Bot. Eu falei Boff semana inteira, me perdoa. Bot. Eu te perdoo, não é meu sobrenome, meu marido. Então vamos lá. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos na nossa sala virtual. Um agradecimento especial aos nossos queridos alunos e os amigos por eles convidados. Reforçamos que estamos com todos os cuidados necessários, afinal estamos em apenas 5 pessoas numa sala de 50 metros quadrados, tirando a máscara apenas para vir aqui falar com vocês. A Semana do Conhecimento tem o objetivo de agregar novos conhecimentos e experiências na jornada acadêmica dos estudantes. Queremos proporcionar momentos de grande valor aos acadêmicos através de profissionais de alto nível para compartilhar sua sabedoria e vivências. A segunda edição da Semana do Conhecimento é um evento online e gratuito, transmitido via plataformas digitais, para todos os acadêmicos dos polos da Unopar, de Chapecó, Nonoai, Quilombo, São Domingos, Ceará, Xanxerê e Xaxim. Outro grande objetivo é desenvolver uma nova geração de profissionais e empreendedores que busquem, através do aprendizado, a transformação de si mesmo, de sua carreira e se tornem agentes de mudança para um desenvolvimento saudável e sustentável de nossa sociedade. Próximo do final de cada palestra, vamos enviar no chat um link de formulário para que você preencha com seus dados, para que você possa receber o certificado da palestra através do WhatsApp via contato da Secretaria do Polo de Chapecó. Ontem celebramos ao vivo São João. Sabemos que por conta da pandemia, esse ano nenhuma festa junina acontecerá, mas isso não impede que possamos celebrar ela, fazer do nosso próprio jeito. Se você é que nem a gente aqui da Unopar e gosta de São João, por que não celebrar ela em casa, com sua própria família? Recortar revistas e jornais antigos, fazer bandeirinhas, cachorro-quente, pipoca e quem sabe até um pé de moleque. Por que não? Que tal se você decidir fazer em casa? Marca a gente, vamos adorar saber. Cada aluno no seu próprio polo. Relembrando sobre as palestras ainda desta semana. Hoje teremos Diana Botti falando sobre BNCC e Prof. Eva com a contação de histórias. Na sexta-feira, amanhã, Inteligência Emocional com Beatriz Witkowski. E para fechar a semana, no sábado de manhã, teremos Thaís da Silva falando sobre a prática de atividades físicas e pilates. Fiquem ligados com a gente e compartilhe com seus amigos. Conhecimento só cresce à medida que compartilhamos ele. Lembre, se você for aluno, marque seu polo e use a hashtag Semana do Conhecimento. Então, agora vamos para a nossa primeira palestra da noite. Diana Botti, pedagoga com pós em psicopedagogia, com o tema BNCC, uma breve abordagem dos princípios e campos de experiência. Diana, é contigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Diana, eu vou conversar com vocês essa noite. E eu até comentei a hora que eu cheguei que é muito estranho chegar num lugar a gente não poder abraçar, não poder falar, não poder pegar. E eu sou uma pessoa muito de toque, né? Então eu vou pedir que à medida que eu for falando, se vocês tiverem dúvida, vão colocando no chat, que daí eu já vou tentando responder para ficar uma coisa mais interativa. Senão vai ficar eu falando, vocês aí, né? Eu tentei ser sucinta, tentei ser breve, tentei colocar realmente a realidade. Porque hoje eu também sou prof dentro de sala de aula e eu sei que às vezes fomenta dentro da gente um monte de dúvida que são dúvidas fáceis. Então, o que eu pretendo com vocês essa noite? Eu vou dar uma breve explicação ali da parte do ensino fundamental e do ensino médio. Eu só vou mostrar para vocês porque não é a área que eu domino. Eu trabalho com a educação infantil. Então, os campos de experiências fazem parte da educação infantil, né? Então, eu vou falar daquilo que eu tenho chão, daquilo que eu tenho base, porque se vocês me perguntarem, eu vou saber responder, tá bom? Então, o que eu quero começar explicando para vocês? A BNCC é Base Nacional Comum Curricular. O que é a BNCC? BNCC ela é um documento normativo executivo, ou seja, ela vai reger aquilo que deve ser executado dentro do território nacional. A partir da BNCC foi estabelecido competências e habilidades que nós, como professores, vamos trabalhar ao longo da educação, não é só da educação básica, da educação básica porque é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, assim, eu vou começar lá na educação infantil trabalhando essas competências com os meus alunos
E isso só vai se concretizar no final do ensino médio. Então, ela não é uma coisa pronta, ela não é uma coisa preparada, ela não vem com uma fórmula mágica para o professor executar na sala, tá? Então, assim, ó, ela começa lá na BNCC, ela vai para dentro do currículo, esse currículo vai para dentro do projeto político-pedagógico da escola, e esse projeto que vai normatizar o trabalho do professor. Então, por isso que ela é um documento normativo executivo. Ela vai regulamentar aquilo que o professor vai executar dentro da sala de aula. Para que ela serve? Ela veio para tentar padronizar ou garantir o mínimo de acesso ou igualitário dentro do nosso território. Então, por exemplo, um aluno que está lá no Rio Grande vai ter o mesmo acesso, não é da mesma forma. Ele vai ter o mesmo direito e o mesmo acesso de um que está lá no Amapá, ao longo do processo educativo dele. A prática do professor, ela continua sendo um planejamento que ele não é engessado, ele não deve, né? Não é e não deve ser engessado. Mas ele vai garantir o mínimo de acesso para que se formem as competências que a base prevê. Então, qual que foi o percurso feito dentro do nosso território? Lá em 2017, houve a primeira publicação, acho que saiu a publicação na terceira versão, se eu não estou enganada, do território nacional. A partir do momento que foi publicado em território nacional, os estados, com as suas autonomias, começaram a se reunir, né? Na nossa região é a parte da MOSC, tá? E depois de 2018, em 2019, o nosso município se reuniu. Eu digo que eu tive o privilégio de participar das discussões da construção do currículo, daí sim do currículo do nosso município, através da base. E nesse ano, em 2020, a gente começou a executar. Então, mesmo dentro da quarentena, mesmo dentro da pandemia, a prefeitura tem ofertado boas capacitações para os professores, né? Nós estamos modificando todo o sistema de planejamento, que era a execução de projeto, agora a gente está fazendo plano de ação, é mais sucinto, é mais enxugado, é mais direto, é mais intencional, tá? Então, e isso não rege só as escolas municipais, tá? Ela rege rede pública e rede privada. Então, assim, eles estão tendo acesso até... É só para saber, tá, gente? Estou perguntando. Então, assim, ó, o que é as principais características da base? Para mim, na minha concepção de enquanto caminhada, é a clareza que eles têm de relacionar aquilo que o aluno precisa ficar sabendo. Então, o aluno precisa... você vai visualizar no teu campo e você vai ver, é isso que eu preciso fazer, ou é isso que eu tenho que desenvolver para formar um cidadão. Porque desde o berçário, lá na educação infantil até o ensino médio, você está formando um aluno, mas acima de tudo, esse aluno é um cidadão que está inserido numa sociedade histórica, econômica, social, que você precisa considerar durante o teu planejamento. Então, a base vem para dizer que o padrão que você vai formar ou de competências que você vai tentar desenvolver e ofertar para esse aluno seja o mesmo. Então, assim, a BNCC fala muito sobre formação integral. Formação integral não é formação em tempo integral. Educação em tempo integral é aquela que algumas escolas têm de deixar a criança ou adulto, né? Aqui acho que não tem nenhuma de adulto, só nos Estados Unidos. O dia todo, né? Ao longo do dia, dentro da sala de aula, né? Então, isso é formação em tempo integral. Quando você fala na formação integral que a base prevê, ela está prevendo que você vai formar esse aluno de forma social, emocional, cognitiva, você vai estabelecer as relações que ele vai construir, né? Antigamente, né, até na outra palestra que foi ofertada sobre a base, eu falei, antigamente a gente aprendia a ser gente com os vizinhos. Tinha uma bicicleta para 20 dividir. Hoje, a gente não tem, porque muitas vezes, não tem 20 motoca dentro do CI, né? Você tem 20 alunos com 2 motocas, então, sim, você vai ter que ter esse desgaste intencional de ensinar, que a criança vai esperar, vai dar briga, vai dar mordida, vai dar tudo isso, gente. Só que antes a gente fazia isso lá em casa. Hoje, com a demanda do mercado de trabalho, o pai não deixa o filho na escola simplesmente porque ele entende a função social da escola. Nós, enquanto profissionais, temos que saber que não, a escola não é um depósito de criança, né?
Mas a gente também não pode ser louco, surtado de achar que o pai vai botar a criança na escola sabendo tudo que o professor está fazendo, porque ele não vai saber. Ele precisa de um lugar seguro, ele precisa de um lugar acolhedor, né? Principalmente diante da sociedade, da violência que a gente tem contra a criança. Eu entendo que a escola hoje tem uma função social no sentido de ofertar ao pai uma segurança de que a prof não vai judiar, de que a estagiária não vai judiar, que ele vai entregar o filho dele bem e vai receber bem. Mas dentro desse período é função da escola desenvolver ou iniciar o desenvolvimento das competências que a base prevê. Porque é lá na escola que ele vai conviver em sociedade, é lá na escola que ele vai ter que aprender a dividir, é lá na escola que ele vai ter que, muitas vezes, aprender que ele tem que sentar para comer, que ele não pode ficar correndo, né? Eu lembro que ao longo do ano é muito comum mandar foto das crianças comendo e as mães perguntarem: nossa, prof, como que eles ficam paradinhos, né? É rotina. Ele entende que ele não está no ambiente que ele está em casa, ele entende que existem regras sociais para aquele ambiente e ele começa a se comportar de acordo, né? Obviamente, todo início do ano é aquela loucura de criança correndo, gente se jogando comida, um que não sabe comer, e ele vai desenvolvendo isso, assim como nós tínhamos a oportunidade de se desenvolver em casa. Hoje a demanda do mercado de trabalho não permite mais que a mãe fique o dia todo em casa, né? E muitas mães também não têm nem o perfil para ficar em casa, não tem nada de errado, gente. Então a escola vem como uma aliada que vai agregar valor enquanto a criança está sob seus cuidados. Para isso acontecer, a gente vai ter um percurso formativo. Quando eu digo que essas 10 competências, né, as habilidades que a base prevê, que o sistema de ensino consiga desenvolver, é um percurso formativo que começa ainda criança, que permanece ali no ensino fundamental 1 e 2 e que muitas vezes a gente vai ver consolidado no ensino médio. Porque mais para frente eu vou mostrar ali quais são as 10 competências, né? Como prof de educação infantil, a primeira vez que eu vi aquilo, eu pensei, mas eu nunca vou conseguir fazer isso com meus bebês. Não vou, porque eu vou iniciar um trabalho que vai ser sequencial, por isso que prevê o percurso. A gente não vai ter mais aquele currículo que diz, isso daqui é ciências, né? Isso daqui é matemática. Não, você vai... na educação infantil, você vai trabalhar com campos de experiência. No ensino fundamental, são áreas de linguagens, né? A linguagem artística, a linguagem... as diferentes tipos de linguagem, mas inserida. Por quê? Porque se você quer formar uma pessoa integral, você não compartimenta ela em pedacinhos, né? Tipo, agora, né, a prof de educação física entrou, então agora é o corpo, né? Agora a prof de arte entrou, agora é só pintura ou é só desenho, né? Não, você tem que formar um cidadão e uma criança que seja capaz de se desenvolver. Então, eu coloquei ali nos campos de experiências um recorte sobre o campo de experiências, traços, sons, cores e formas. O que eu quis mostrar com isso? Que tem um objetivo lá dentro do campo de experiência, né? Que é explorar sons produzidos com o próprio corpo, com objetos do ambiente. O que é você fazer? É você pegar uma garrafa, você virar um chocalho com o teu bebê lá no berçário. É você pegar uma tampa de panela, um pauzinho. É você bater com o teu bebê. Você vai começar a inserir esse contexto de musicalidade, de sonoridade na criança. Mas você não vai consolidar ele, você vai ser o início de uma caminhada, você dá o primeiro passo. Por quê? Porque lá no Crianças Bem Pequenas, que é de 1 ano e 7, no nosso caso, a partir dos 2 anos completos, a partir do dia 31 de março, né? Até os 3 anos e 11 meses, que seria o antigo maternal. A prof dessa criança vai continuar criando sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música, mas ela vai ampliar aquilo que eu já ofertei. Então, ela vai partir do princípio que eu já trabalhei alguma coisa de sonoridade com esses alunos e ela vai dar sequência, ela vai dar a continuidade daquilo. Quem sabe lá no Crianças Pequenas, que seria o pré, que é 4 e 5 anos, né? Quando a prof for lá utilizar sons produzidos por materiais, objetos, instrumentos musicais durante as brincadeiras de faz de conta, entonação, criação musical e festa, talvez ela consiga fazer, por exemplo, uma bandinha com os alunos. Ou talvez ela consiga, por exemplo, vamos fazer
uma bandinha com lata, uma bandinha com bacia. Ela vai ir ampliando aquilo que a gente já começou a ofertar. Pode. Então, assim, como eu falei antes, eu achei bem importante frisar isso, que a BNCC não é um currículo, né? Eu acredito que quem não teve aula de currículo ainda, quando eu tinha na época do magistério, eu achava uma chatice. E hoje, como prof, eu vejo a importância de você entender os encaminhamentos curriculares, normativos que regem o teu trabalho. Porque a base veio mostrar que a maioria dos professores, pelo menos os que eu tenho contato, já fazem o que a base prevê. Só que muitas vezes o professor fazia isso porque sem intencionalidade. Ele fazia porque dava certo, mas sem entender aquilo que ele estava gerando no aluno e da onde que aquilo estava vindo. Então, a BNCC, ela seria essa pontinha ali, né, que está no gráfico verde. Ela é um documento que rege o território nacional, mas ela não para ali. Por quê? Porque se ela parar ali, ela não vai chegar lá dentro da sala de aula. Então, dentro disso, tem o currículo do território catarinense e da região da MOSC, que foi aquele que eu falei que foi feito em 2018. Teve professores da rede municipal que foram para lá, participaram, né? Não foram muitos, mas eles foram, tiveram essa possibilidade de participar das discussões, até que ano passado chegou na nossa região e a gente sentou para discutir o currículo da rede municipal. Então, veja bem, ele saiu do amplo, que é o nacional, daí ele deu uma enxugada, que é para entender o contexto histórico do estado, e daí ele foi afunilando para chegar no município. A partir do município, que foi feito o currículo, aquilo que rege, no caso, né, a educação infantil, no meu caso, esse ano está tendo a reestruturação do projeto político-pedagógico, porque é o projeto político-pedagógico e aquilo que a escola, nas suas peculiaridades, entende que vai ir formando isso dentro do aluno, que vai dizer, então a gente vai trabalhar isso, a gente vai dar esse norte. Existem alguns objetivos, no final eu coloquei como é que está mais ou menos organizado aqui na nossa cidade, que é Chapecó. Pode continuar lá. Lá na frente eu vou mostrar para vocês assim, que tem alguns códigos alfanuméricos. Todo o objetivo que tiver aquele código alfanumérico quer dizer o quê? Ele vem lá da BNCC, ele não pode ser mudado e ele deve preferencialmente, quase que obrigatoriamente ser trabalhado. Porque é isso que, em termos de nível nacional, que você vai ter como base para você ofertar para aquela criança. Então, se aquilo ali que está na base, que seria o mínimo a ser ofertado, for ofertado para todo mundo, você vai criar condições de você ter o mínimo de igualdade possível quando se fala de educação. Então, a tentativa da base seria uma tentativa de tornar a educação mais igualitária, né? Tem o igualitário, que é você entregar por exemplo, entrega uma bicicleta para todo mundo. Tu entregou para um cadeirante, ele não vai poder usar, né? Isso você está ofertando igualdade. A base vem tentar oferecer equidade, que é, então, vamos adaptar essa bicicleta para que até mesmo aquele que é cadeirante consiga desfrutar daquilo que prevê. Então, a base vem tentar, de uma forma, fazer com que as pessoas consigam desfrutar de forma mais igual desse processo de ensino para se formar. E daí, depois que chegou no projeto político-pedagógico, vai chegar onde é o nosso chão, que é o professor. Que é o professor voltar a olhar para o aluno dele, o que o aluno dele quer saber. Não é escola novista, gente, pelo amor, né? Eu tenho um temor, dá um negocinho na pele quando falar o que a criança quer saber, né? Porque me lembro muito da escola nova. Não, tu não vai deixar os teus alunos soltos, livre, para eles fazer o que eles quiserem. Mas você vai perceber que tipo de interesse que aquele aluno se desperta, né? Ano passado, no currículo anterior, a gente tinha uma coisa mais meio engessada, assim, de que era a prof de corregência, ou, né, antiga prof de arte que trabalhava cores. Então, eu ia brincar com os meus alunos, eles estavam lá, verde, azul, vermelho, amarelo, né? Então, eu trabalhava com eles, mas eu não conseguia desenvolver um projeto com eles, porque não estava dentro da minha alçada pedagógica de regente fazer isso. Hoje, uma das coisas mais incríveis para mim como prof é saber que eu posso ultrapassar esse limite diário, né? Que no meu planejamento, se eu vejo que os meus bebês estão se interessando por cores, eu posso
fazer um plano de ação agora, né? Mas eu ia falar um projeto, porque era antes, né? Eu posso desenvolver um trabalho de forma que eu vou ajudar eles a se desenvolver nisso, sabe? Eu consigo, por exemplo, pensar que a prof de educação física é uma coisa que a gente possa fazer junto, a gente possa desenvolver junto, né? Então, isso vai refletir lá na hora de eu planejar, porque a base está estabelecendo o que eu preciso ofertar. Mas em que momento que eu vou ofertar é o professor que tem que ter aquele olhar de sensibilidade, de entender que se aquele assunto não é pertinente para os alunos dele, ele não vai ficar querendo forçar o aluno dele a aprender aquilo que ele quer, porque não. Eu tenho um currículo que tem que ser trabalhado. Então, esse bimestre é natureza e sociedade, né? No projeto antigo. Esse bimestre, então, eu preciso que ele faça isso, né? Às vezes a criança estava lá com outra ideia. Então, é esse olhar que você vai desenvolver de sensibilidade para entender o que está despertando a curiosidade do teu aluno, né? Para você conseguir fazer um planejamento viável, acessível e principalmente intencional. Porque você precisa saber por que você está planejando aquilo. Então, aí está o quadro geral da educação básica no território, né? Isso é um documento, está lá no documento da base, que é os arquivos que eu te mandei, né? Se alguém quiser, depois eu mandei para o Jonathan, o do município e o nacional, da pede lá que ele manda. O meu também pode ficar bem tranquilo, bem disponível para mandar, caso vocês queiram. Eu tento não encher de coisa, porque eu gosto de falar, né? Não deu para anotar quase, né? Que a pessoa gosta de falar. Né? Então, assim, ó, a educação infantil, ela está organizada a partir dos direitos de aprendizagem, que são 6. Esses 6 direitos de aprendizagem vão ser desenvolvidos dentro do trabalho do professor com campos de experiência. Esses campos de experiência têm objetivos específicos para cada faixa etária, seja ela bebês, crianças bem pequenas ou crianças pequenas. Por quê? Porque você tem objetivos de aprendizagem a ser alcançado. Então, você não trabalha mais com um conteúdo, você trabalha com um objetivo de algo que você quer desenvolver no teu aluno. No ensino fundamental é outra etapa, ele vai se organizar de outra maneira. Foi outra discussão, os professores do ensino fundamental também estavam fazendo todo esse debate de construir currículo ano passado aqui em Chapecó, mas eles não vão ser organizados em campos de experiência, eles são áreas de conhecimento, eles vão ter componentes curriculares, eles vão ter competências específicas para formar dentro desse aluno ali no ensino fundamental. Assim como lá no ensino médio também não vai ser igual, né, gente? Então, é muito mais aprofundado. Os comentários. Vanderleia Paula Pereira. Então quer dizer que eu não preciso só ficar na minha área, eu posso estar criando, não invadindo a área do colega. Porque assim, ó, quando eu for falar ali na frente, os campos de experiência, eles se perpassam. Tem muitos objetivos que a gente brinca que se repetem, mas não é que se repetem, né? Eles são muito semelhantes, mas vai depender do enfoque que você vai dar. Obviamente, né? Que, por exemplo, hoje a maioria das profs corrigentes, se não todas, é pedagoga, né? Então, seja ela, né, a antiga prof de artes ou a corregente, a formação dela geralmente é pedagogia. Já a prof de educação física, a educação física ela é um conhecimento com saberes específicos, né? Então, eu brinco que eu sinto muito pelas profs de educação física, né? Mas as profs de educação física, por ter esse conhecimento mais direcionado, elas muitas vezes vão ficar mais dentro do gesto, corpo e movimento. Mas não quer dizer que eu, como prof de sala, não venha poder usar um objetivo dela dentro de um projeto. Então, na verdade, o que é? Eu, antigamente, como eu falei, eu queria trabalhar cor com o meu aluno, eu não podia, né? Cor estava lá no currículo como um conteúdo, né? Hoje a gente não trabalha mais com a visão de qual conteúdo eu vou desenvolver no meu aluno. Eu vou trabalhar qual é a intencionalidade, qual que é o objetivo que eu tenho para aquela criança. Então, para mim atingir o objetivo, eu preciso usar o conteúdo de cores, eu vou poder usar. Só que, por exemplo, eu posso trabalhar as cores a partir dos animais, eu posso trabalhar as cores a partir dos brinquedos da sala, eu posso usar tantas formas de ensinar o conteúdo que era cores, né? Então, eu não estou mais presa dentro do conteúdo que eu tenho que ensinar. O conteúdo hoje, ele está a meu favor porque eu tenho um objetivo que é maior do que ele. Então, eu vou passar a área da educação física, eu vou passar por vários campos, né? Agora a gente está mandando as atividades online para casa.
Então, a gente não planeja em cima de um objetivo, de um campo de experiência. A gente vê o que é comum dos campos de experiência e tenta planejar de uma forma coletiva. Porque a gente tem que lembrar que a gente está formando uma criança de forma integral, né? Então, eu não fragmento mais aquela criança. Se eu preciso usar 2 objetivos de 2 áreas diferentes para desenvolver aquilo que eu preciso, hoje eu tenho liberdade para fazer isso, né? Pode? Respondi, se eu não respondi, manda de novo, gente, por favor. Então, assim, aquela, né, que a prof de educação infantil que ama. Nunca na vida tinha achado que eu ia trabalhar com educação infantil. Sempre fui prof do fundamental, sempre fui alfabetizadora, caí de paraquedas na educação infantil. Mas hoje é aquilo que faz o meu coração bater, né? Por isso que até eu brinquei que se eu pudesse puxar o peixe pro meu assado, puxo mesmo, né? Porque a educação infantil hoje, dentro da base, ela é estruturada em 2 eixos, que é a interação e brincadeira, né? Todo mundo tá careca de ouvir falar que criança aprende brincando. Mas daí por que elas não brincam? Não é? Eu via muitas vezes assim aquela coisa de não, a gente precisa ensinar letra, número, dá papel, letra, número, dá papel, né? E às vezes, meu Deus, eu com a idade daquelas crianças, eu tava brincando de trepar nas árvores, né? Então hoje eu vejo a chegada da BNCC como realmente um reformular do meu trabalho de professor. É um outro olhar para aquilo que eu já fazia. Eu vou continuar ensinando letra lá, né? Número, eu vou continuar ofertando isso. Mas não como quem cobra, tipo, ai não, tem que saber, né? Não, eu brinco de letra e de número com meus amigos, daqui é o número 1, né? Não. Tirou aquela pressão de cima. Então eu vou ofertar de forma que aquela criança brinque e aprenda, né? Por isso que eu falei que a base vem trazer também responsabilidade para o professor, porque o trabalho que ele tem que ter, porque eu tenho habilidades socioemocionais que eu preciso do parque para formar. Porque no parque eu vou ter, às vezes, 3 baldes para 20 alunos. Prof, o balde é meu! Não, querido, vamos dividir? Tu entende? Então, assim, não podem se machucar, senão o pai vai vir brigar. Não, é que tipo de coisa eu posso ofertar para desenvolver aquele aluno naquele ambiente, porque é um ambiente prazeroso, né? Então, assim, a gente tem os eixos que estruturam que é a interação e brincadeira, e é através da interação e brincadeira que a gente vai ter que garantir aqueles 6 direitos de aprendizagem, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Como que eu vou fazer isso? Brincando e interagindo. Seja com material concreto, né, que seria as atividades, né, ou seja durante uma brincadeira que eu direcionei, né, que não necessariamente tem que ser uma coisa engessada. Ah, agora as crianças vão brincar disso, que eu tô mandando, que eu sou a prof, né? Não, eu costumo dizer que às vezes a gente planeja aulas tão lindas que dão tão errado. Daí a gente planeja aulas que a gente acha que não vai dar em nada, daí você chega e fala, uau, né? Hoje nós tínhamos que enviar umas fotos de atividades lá no grupo, né, que é de formação dos bebês, e esse ano eu não consegui tirar. E daí eu fui olhar pro ano passado, porque meus bebês só choravam esse ano, né? Quando eles pararam de chorar, pensei, agora vai dar para tirar foto. Não deu. Veio a quarentena, né? E daí eu fui pegar, daí eu falei, olha, desse ano não tem, eu vou mandar as do ano passado. E daí eu peguei um projeto que eu comecei falando sobre plantas, que eu achei, vou contar uma história, né? Não era um projeto pretensioso, assim. Mas no fim das contas a gente acabou, pensa, com uma turma de berçário plantando alpiste dentro de casca de ovo. Claro, a gente quebramos muita casca de ovo, deixamos se sujar. Deu uma trabalheira. Mas foi um trabalho assim que eu pensei, poxa, quando eu planejei aquilo, não dava 5 centavos. Só que eu, tipo, olhando as fotos, olhando, né, que daí a gente foi trabalhando, o que a planta precisa? Precisa de sol, precisa de chuva. E daí ficou um tempão sem chover. Daí o dia que choveu, todos meus bebês, Pussy, a chuva, a planta, né? Então tu começa a entender que, por menor que seja a criança, você precisa ofertar, né? Você precisa ver, porque naquela brincadeira de pegar a casca do ovo, quebrou a casca do ovo, vamos botar terra, vamos botar alpiste, o que falta? Né? E a gente levava os ovos no sol, depois a gente levou, né? Mandou para casa, falei, mãe, não precisa guardar para sempre, né? Tu leva para ele entender, depois pode jogar fora, não vai ficar braba, né? Porque aquilo que eu construí com eles foi real. Eles participaram, eles brincaram, a gente brincou de quebração de casca de ovo, a gente fez um monte de coisa na sala. Então,
É essa vivência da criança que a gente precisa ter o olhar. Que o conhecimento ele não tem que ser para o professor se realizar. Ele tem que ser para formar alguma coisa dentro daquela criança. E às vezes a gente, como prof, peca nesse sentido porque a gente quer sentir que a gente está ensinando, né? Eu brinco que eu saí do pré, que eu amo, e eu fui parar no berçário, né? Então, na educação infantil, são dois polos completamente diferentes. Então, hoje, como prof de berçário, às vezes eu chego na sala das profs e eu sinto e falo, ai, que saudade de me sentir prof, né? Porque lá nos bebês você vê essa relação da educação infantil entre o cuidar e o educar muito, é muito. Você não separa o que tu tá educando e o que tu tá ensinando. No pré você consegue ver, quando que tu tá cuidando, né? Quando que eu vou ensinar, quando que é a parte séria da coisa, né? Mas ali no berçário não. Então você começa realmente a entender que não pode ser uma coisa mecânica. Tem que ser uma coisa que o prof tem que saber o que ele tá fazendo, mas a criança precisa se envolver, porque quando ela se envolve, ela aprende, né? Porque senão vai ser, foi só mais uma atividade, né? Então eu vejo que é muito isso que a gente precisa trazer. Daí dentro disso, a BNCC prevê para a educação infantil os campos de experiência, eu, o outro e o nosso, corpo, gesto, movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Eu acho que essa é a parte mais difícil para mim, para qualquer criança, escutar, porque falar, a gente fala que é uma loucura. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, dentro desses 5 campos, eles servem para mim lembrar que o meu aluno é um ser integral. Que eu comecei um percurso formativo lá no berçário, mas que o próximo passo vai ser da próxima prof, né? Então, ele não para em mim, né? Eu não fico pensando que eu vou deixar para a prof do ano que vem. Não, se eu posso trabalhar esse ano, eu vou trabalhar esse ano, né? Pode passar. Aí, daí os direitos de aprendizagem. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Gente, o que mais... como que você resume os 6? Eu, para mim, resumo em viver, né? Para mim é viver, para uma criança viver, entende? Então, assim, a base fala muito que o aluno tem que ser protagonista do seu conhecimento, né? E até nas formações a gente falava, que tipo de aluno você quer? Eu quero um aluno que, né, que ele seja esperto, que ele seja comunicativo. Mas daí tu tem uma criança na tua sala que quer falar o tempo todo. E tu fica, não, agora é minha vez. Não, fica quieto. Então, que tipo de pessoa ou de prof eu vou escolher ser? Porque se eu quero um aluno participativo, eles não vão ficar quietos. Se eu quero um aluno que explora, eu não sei como é que tu explora alguma coisa sentado assim, né? A gente que é adulto já fica inquieto de ficar um tempo sentado, imagina uma criança. Não tem como. Então eu vejo que a base também é esse despertar pro professor, sabe? Tipo, despertar que, eu corria, eu brincava, eu pulava, eu cantava para mim desenvolver. E hoje eu quero que o meu aluno fique lá na escola, sentado, né? Eu lembro que a palavra desemparedar foi, nossa, né? Quando chegou nas formações, vamos derrubar a parede. Não, não é isso. É o fato de você trazer coisas novas que não sejam uma atividade simplesmente por uma atividade para o teu aluno. É eu permitir que ele conviva com os alunos, que ele brinque, que ele participe, que ele explore, né? Não adianta, por exemplo, eu ir lá plantar, né, naquela situação que eu contei, vamos plantar uma sementinha. Mas daí a prof não deixa as crianças encostar, porque, vão quebrar as cascas. Se você não quebrar uma casca, tu nunca vai saber que ela quebra, né? Eu quero que o meu aluno entenda que a planta precisa de terra, mas não, ele não pode encostar na terra, porque vai sujar, a mãe vai brigar comigo, né? Esse ano foi bem legal, que no final da anamnese a gente tinha um termo que os pais assinavam, dizendo, eu estou ciente que o meu filho pode chegar sujo em casa, que não sei o quê. Eu falei, isso é de Deus. Porque daí você já chega lá na anamnese, tá? Você e o pai, você fala, pai, esse ano ele vai chegar sujinho. Não é você chegar com o aluno ranhento, descabelado, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Fecha parênteses, colega. Não seja aquelas prof doidas que deixam as crianças ranhentas. O pai tá chegando, tá lá assim, limpando na blusa. Não dá. Isso é porquice, não é intenção, né? Mas você fazer o pai perceber que se ele chegou com a calça suja porque ele foi no parque, a prof tava fazendo alguma coisa. Que se ele chegou sujo de tinta, em vez de, meu Deus, sujou de tinta. Não, filho, o que você fez hoje? Né? O berçário, eles não têm muito manual, então eu brinco que eu gosto de deixar na altura da parede, assim, o papel craft. Aqui muda tudo de nome, às vezes eu ainda me confundo, papel pardo, né?
e deixa a criança usar com a mão ali, entendeu? Vai sujar, não tem como você pegar um bebê, entregar tinta na mão dele e ele chegar limpo, né? Só que nisso você também vai educando o pai e a mãe e fazendo eles entender que eles não estão na escola, que volta aquilo que eu falei. A mãe está deixando na escola porque ela precisa, então o professor precisa saber o que ele está fazendo para conquistar essa mãe, né? Eu lembro que ano passado teve dias que assim, a gente foi pro parque e eu fui ensinar os meus bebês a lavar as mãos. Se molharam tudo nas primeiras vezes. Eu cheguei e falei, mãe, olha, ele tá indo molhadinho hoje porque não tinha outra roupa para trocar, porque eu fui ensinar ele a lavar a mão. Eu nunca tive o problema assim de pai reclamar, graças a Deus. Pais desse ano não reclamem também. Eu amo todos vocês, né? Mas assim, eu vejo que às vezes esse conflito da família com a escola, essa disputa que não deveria existir, é porque a gente também não entende de explicar para o pai qual que é a função, né? Ah, teve uma mãe no passado que o bebê estava subindo numa escada, ela, ele tá subindo na escada. Eu falei, sim, ele tá. Ele faz uns 2 meses já. Ah, prof, eu não posso ficar aqui, eu vou passar mal. Eu falei, sim, você é mãe, você quer botar ele debaixo das asas. Eu sou prof. Então são 2 campos diferentes, gente. A família nunca, jamais, nunca, never, jamais na história da existência da humanidade, a família nunca vai ser substituída pela escola. E a escola também nunca vai, a família também nunca vai, né, substituir a escola. E a gente deixou isso, para mim, a pandemia veio para deixar claro que prof é prof, pai é pai. No entanto, se os dois não caminharem junto, independente de pandemia ou não pandemia, não tem aonde você chegar. Porque você precisa da parceria do pai para vir para a escola e o pai precisa dessa parceria da escola para o filho dele também desenvolver. Porque eu não sei, né? Eu imagino que ninguém bota um filho no mundo pensando, nossa, esse não vai dar em nada, fica aí, né? Não tem concepção, você leva ele porque você quer que ele cresça, né? Então, esses direitos que vêm é justamente isso, você dá direito da criança participar da sua formação, né? Ah, como que eu vou fazer? Você vai planejar de acordo com a tua realidade. Obviamente, eu fiz o bolo da galinha ruiva com meus alunos, eu deixei os bebês lá mexendo no liquidificador. Não, né? Não sou louca. Mas eu deixei eles ver que eu tava pegando ovo, eles me ajudaram a colocar a farinha dentro do copo, deu um maior sujeirama. Mas eles fizeram aquilo que naquele momento eles tinham capacidade para executar, né? Então, na hora de comer, nossa, todo mundo comeu. Por quê? Porque fui eu que fiz. Obviamente, numa turma de pré, já sabe quebrar ovo, já consegue botar azeite, então você vai ampliando. É isso que é o percurso formativo. É você pegar o que a criança já sabe e ampliar. Não adianta você querer que o teu aluno aprenda se você não permite que ele te questione, se você não permite que ele traga novas ideias, né? Ah, eu quero que os meus alunos aprendam o que precisa para plantar, mas eles nunca plantaram nada, né? Não dá. Meu Deus. Não tem como. Eu aprendi que não posso subir em árvore porque cai caindo, né? Na escola, obviamente, quando a prof propõe as atividades mais loucas, tem um monte de pessoa ali evitando isso. Mas assim como em casa ele é sujeito a isso, se ele não viver experiências na escola, ele também não vai aprender. Então é para isso que os direitos de aprendizagem vêm. Eles vêm para garantir que o aluno consiga ter esses direitos. Lá nas atividades, eu vou ensinar animais, eu não preciso mostrar figura, né? Eu posso trazer um animal para a escola, eu posso mostrar o que é um pelo, né? Tudo isso demanda, gente, tempo, atenção, planejamento, que é a intencionalidade do trabalho do professor, né? Hoje a gente tem assegurado isso. Papel é lindo, papel aceita tudo, papel é tudo perfeito. Lá na sala de aula não é assim. Muitas vezes você se frustra, você se decepciona, você acha que tu não está fazendo certo, né? Então você vai se reinventar. Então até ontem eu não deixava o meu aluno falar, hoje eu tenho que deixar. Porque se eu quero mudar e eu quero fazer a coisa acontecer, eu preciso saber qual é o olhar que eu estou dando para isso também, né? Então, através de tudo isso, ele vai chegar num ponto de se conhecer. Não adianta eu brigar com o aluno porque ele tá bravo, porque ele mordeu alguém, se eu não conseguir minimamente fazer ele pensar. Não quer dizer que tu vai deixar a criança mordendo todo mundo no meu caso. Mas você precisa entender o que está motivando aquela criança a morder, ou ela responder, ou ela brigar. Que tipo de ambiente ela tem em casa. São todas coisas que eu tenho absoluta certeza que quem está em sala deve estar pensando, eu já faço isso. Sim, você já faz isso.
mas muitas vezes a gente faz sem se dar conta. Então, eu entendo que com a base, com o currículo estabelecido, a gente não tem mais tempo para ficar achando que a gente sabe. A gente tem que saber que a gente sabe. E a gente tem que lutar pelo que a gente sabe. A gente tem que... Não é sair detonando parede, né? Não. É você, com o pouco que você tem, tentar fazer diferente. Porque às vezes a gente quer uma educação linda, mas a gente não começa. Se eu não começar por mim, nunca vai acabar, gente. Né? Não, nunca vai dar. Pode ir. Aí estão as 10 habilidades que devem, né? As 10 competências que devem ser desenvolvidas. Começando lá no berçário e parando lá no ensino médio, gente. Né? Eu vou deixar ali, porque eu não vou ficar lendo pontinho por pontinho, porque fica amassante, né? Mas o que é? É o conhecimento, é o pensamento científico, crítico e criativo. Eu consigo que um bebê tenha pensamento crítico? Não, ele não sabe nem falar. Só que se eu não ensinar ele a falar, e a outra prof não ensinar ele a refletir, e a outra pessoa não ensinar ele a ler, a gente nunca vai ter. Por isso que é um percurso formativo. Você não vai chegar lá nos 17 anos tendo responsabilidade e cidadania se aqui na educação infantil você não tinha o mínimo de colocar a tua cadeira no lugar, por exemplo, né? Ah, você não vai ter empatia e cooperação se aqui na educação infantil o prof não começar a mostrar para a criança que se ela chutar um amigo dói, que se ela brigar com o amigo fica triste. Então, assim, a gente pensa nisso e pensa, uau, como é que eu vou conseguir tudo isso? Não. É bem aquela coisa que a gente diz, é um trabalho de formiguinha, né? A gente usa muito isso para dizer que a educação é um trabalho de formiguinha. Mas se é de formiguinha, muitas vezes a gente fica, deixa para outra, né? Deixa para outra formiga que vai vir. Não, não é mais tempo disso. Então, eu preciso entender que dentro disso, seja na educação infantil, que é o meu caso, seja ali no ensino fundamental, eu vou estar desenvolvendo isso. Tem o repertório cultural, tem comunicação. Se eu não ensinar meus bebês a falar, não vão saber falar, né? Salvo casos, né, que precisam de libras. Acho muito legal também. Então, você precisa inserir. Hoje, tipo, eu brinco que cultura digital é o que mais tem, né? Porque o bebê já nasce com o dedo assim, ó. Plum, 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 né? E isso, para mim, é uma coisa assim que ela é tão latente, mas não é só essa cultura digital. Porque hoje eu vejo que, além de você saber mexer no mundo digital, falta você saber filtrar o que você vê. Porque a gente vive uma era de informações, mas nem sempre é verdadeira. Então, eu preciso que o meu aluno tenha um pensamento crítico, científico, criativo, mas ele só vai ter isso se ele tiver repertório cultural. Não tem como, por exemplo, você separar, agora eu vou ensinar só trabalho e projeto de vida. Não, se eu não tenho uma pessoa que pensa, que quer conhecer, ela não vai crescer nada nunca. Então, não tem como você separar uma competência da outra, elas estão todas muito interligadas. E ainda que você tenha algumas muito mais latejantes, você precisa de todas elas para você conseguir viver em sociedade. Então, chegamos nos campos de experiências lá, né? Os campos de experiência, eles fazem parte da educação infantil, tá, gente? É assim que está regido os objetivos, né? Que são o eu, outro, nós, corpo, gesto e movimento. Se você for pensar, o campo de experiência, aquela parte ali redondinha, ela passa por todos. Porque quando você pensa numa pessoa que está sendo formada de forma integral, ela tem que passar por todos. Que aí entra a intencionalidade do professor, de você não partir do conteúdo, você vai partir daquilo que você precisa desenvolver e você vai chegar no conteúdo. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver empatia nos meus alunos, mas eu posso fazer uma brincadeira que tenha a ver com outra coisa. Eu posso colocar uma vivência cotidiana, eu posso colocar uma história, eu posso colocar tanta coisa para trabalhar isso. Às vezes a história vai estar muito mais envolvida, por exemplo, no corpo, gesto e movimento, porque se eu vou me abordar ou eu vou me relacionar com uma pessoa, eu não posso chegar para essa pessoa de qualquer jeito. Eu não posso encostar no meu colega de qualquer jeito, né? Então, esses campos de experiência, eles se interligam, porque você está formando uma pessoa, né? Não uma caixinha fechada, tipo, abre esse conhecimento, fecha esse conhecimento. Abre esse conhecimento, fecha esse conhecimento, né? Então, é muito isso que a gente tem que ter em mente. Pode passar. Então, assim, eu coloquei, confesso eu, que não gosto desses textos muito gigantes, porque cansa meu olho. E eu gosto de falar, então, mas eu achei importante colocar, porque se vocês forem procurar,
Essa descrição não fui eu que escrevi, tá, gente? Ela tá lá no site da Base Nacional. Então, eu só destaquei ali, ó, o que você realmente precisa lembrar quando você for falar traços, sons, cores e formas. O que isso vai trabalhar, né? Como o próprio nome já se remete, hoje seria a antiga aula de corregência, seria a antiga aula de arte, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer a tua criança, através das tuas ações, começar a perceber que o mundo tem forma, que ele tem som, que ele tem cor, e as tuas práticas, elas vão refletir isso. Então, não adianta eu dizer que o mundo é colorido, mas daí eu digo para o meu aluno que ele tem que pintar todas as árvores de marrom e verde. Né? Eu tenho que pintar o céu, é azul. É esse azul aqui, ó. Tu pega o lápis e diz, né? É igual a história da cor da pele, né? Eu achava muito massa trabalhar com pré, porque eles falavam, prof, empresta o lápis cor da pele. E eu sempre tinha o hábito de responder, da pele de quê? Porque se for pegar a minha pele, pode até ser aquele salmão. Mas se você pegar um aluno moreno negro, não vai ser aquele, então não é a cor da pele dele, né? Então, eu vejo que esse campo de experiência realmente ele tem que trazer essa criatividade para a criança, essa percepção de que nem tudo igual, nem todo céu é azul do mesmo azul, nem todo dia acontece da mesma forma. Então, ele vem sensibilizar as ações da criança para isso. O eu, o outro e o nós. O nome já fala. É a criança conseguir se relacionar com ela, com a pessoa que está perto dela, seja adulto, seja criança, seja prof, seja mãe, e ela entender o contexto dela no nós, que volta para a prática da escola, né? Lá na escola, por que ela fica sentadinha? Porque ela vê os amigos estão sentando, a prof está servindo, a estagiária está vendo se tu quer repetir. Então, ela aprende se relacionando, ela aprende vivendo, ela vai entendendo quem ela é vivendo. Não adianta você dizer para uma criança, olha, você é fulano de tal e você age assim. Não, você vai se percebendo, você vai descobrindo, você vai entendendo quem você é naquela sociedade, né? Eu brinco que os alunos do pré, eles são os grandão, né? Mas como que eles perceberam que eles são os grandão? Porque eles já foram os pequenininhos, eles cresceram um pouco, né? Então, como que você percebe que você é o grandão? Né? Eu achei bem engraçado, ano passado eu cheguei para a turma que era um dos meus alunos do pré-1, eles falavam, nossa, prof, agora você é a prof dos pequenininhos, né? Daí eu olhei tipo, oi? Pequenos são vocês ainda, né? Mas na visão deles, na percepção deles, não, porque eles estão dentro da educação de instituição infantil. Então, assim que eles tiverem o ensino fundamental 1, que eles vão ser o aluno do primeiro ano, eles vão voltar a ser os pequenos. Mas eles vão continuar sendo os grandes se eles vierem buscar os irmãos, tu entende? Então, essas coisas você vai percebendo no cotidiano. E daí, dentro desse campo de experiência, você vai ter objetivos específicos dessa formação. Pode passar. Corpo, gesto e movimento, que daí eu brinco que, né, sinto muito pelas profs de educação física. E eu entendo que a prof de sala precisa trabalhar muito em parceria, sabe? Assim, eu sempre tive a sorte de ter bons professores, tanto de corregência quanto de educação física, e a gente sempre conseguiu trabalhar junto, né? Nunca se importaram de me ensinar a fazer uma coisa que eu não sei. Vou fazer um circuito. Não tinha nem ideia de como é que fazia um circuito para bebê. Nunca tinha trabalhado com bebê, né? E daí a prof foi lá, a gente pode fazer isso, e você vai trocando. Porque esse campo de experiência, ele quer o quê? Ele quer o que ele diz, corpo, gesto e movimento. Os objetivos dele vão ser focados para que você desenvolva a parte corporal da criança, mas não é porque você está pensando num objetivo que tu vai ampliar, né? A criança pula só com os 2 pés. Agora eu quero que ela pule com 1 pé, né? Isso é corpo, é movimento. Mas não é porque eu estou trabalhando o corpo e o movimento que eu não posso pegar um negócio lá do eu, do outro e do nós. Que se eu der a mão pro meu amigo, a gente pode pular cada um com o pé e a gente vai conseguir pular junto. Então, é nessa hora, né, voltando àquela pergunta que foi feita, que eu ultrapasso o meu campo que eu quero trabalhar e eu vou para o outro. E com liberdade de fazer isso, né? Pode passar. Escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Ela vai evidenciar nos objetivos dela aquilo que você precisa construir para a criança escutar, para a criança falar, para a criança pensar, para a criança imaginar, né? Você tem objetivos que vão focar para você desenvolver isso.
seja contando uma história, seja contando uma parlenda. Você precisa desenvolver, né? Ninguém tem o hábito de, eu peguei qualquer coisa, vou sentar para ver o que é, né? É tão lindo lá no final do ano quando tu vê, vou pegar um livro, vai aquelas crianças sentando, coisa mais linda, né? Mas não é assim o ano inteiro. Você fez um trabalho de um ano para você construir. Então, às vezes a prof chega, nossa, que legal, eles ouvem história já, né? No início do Crianças Bem Pequenas, que seria o maternal. Por quê? Porque você trabalhou ao longo de um ano, às vezes, para o bebê entender que, pegou um livro, tem que sentar, né? Ele tem que escutar o que a prof vai falar, ele tem que olhar aquilo que está acontecendo. Então, esse campo, ele vem realmente para fazer, não, né? Fazer é uma coisa que tem que fazer. Não, ele vem atentar o olhar do professor que ele precisa desenvolver essa habilidade na criança. Espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Esse nome inteiro grande é para fazer a criança entender que ela vive num lugar, num determinado tempo, né? Porque criança, se você falar amanhã, ontem, já foi. Ela não tem essa noção de tempo. Você vai ter noção de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Geralmente, assim, minha experiência me diz que no final do pré-1, a criança já começa, né? Mas tu passou o ano inteiro cantando a musiquinha dos dias da semana. Então, tu fala, vai ser sexta-feira, né? Por que é feira? Feira, eu brinco, né? Eu costumo dizer para as crianças que é o dia que tu trabalha. Então, de segunda, geralmente até sexta-feira, todos nós trabalhamos. Algumas trabalham no sábado, obviamente, algumas no domingo, mas vida e praxe é isso. Então, elas sabem que chegou a sexta-feira, o sábado e o domingo é o dia que elas vão ficar com o pai e com a mãe. E é a partir dessas relações que elas vão criando essa noção de espaço, tempo, né? Quantidade. Lá no berçário você vai trabalhar como? De forma oral. Mas lá no pré você vai contar vai brincar de 5 Maria. Amava brincar de 5 Maria. Porque eu tinha que ficar contando quantos eu já tinha pegado. Então, às vezes, falta essa coisa concreta na hora de trabalhar. Esse campo, ele é um campo que ele vai se voltar para aquela parte perceptiva, raciocínio, né? Você ter noção espacial, você ter noção de quanto é, quanto não é, quanto sobrou, quanto passou. Daí, seguindo já, gente, pro final, olha só, uma hora vocês vão me ver parar de falar. Eu queria explicar assim, que toda, né, tanto na base municipal quanto na estadual, alguns objetivos dentro dos campos de experiências trazem esse código alfanumérico, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Então, essa primeira letra, EI, educação infantil. O 02, ele qual é o grupo etário que eu vou estar trabalhando. Nesse caso, seriam crianças bem pequenas. Porque o 01 é os bebês, 02, crianças bem pequenas, e 03, crianças pequenas. TS é a abreviação do campo de experiência, que seria ali no caso desse dali, traços, sons, cores e formas. E 01 é qual o objetivo deste campo, desta idade, desta etapa da educação que eu estou trabalhando. Né? Então, quando vocês veem, toda vez que tiver esse código alfanumérico inserido, quer dizer que é o que está na base, que é o que você precisa, o que você deve preferencialmente desenvolver. Dentro do currículo do município, que eu acho que vai ser o próximo slide, se eu não estou enganada, eu quis colocar como é que fica organizado a nível municipal na nossa rede, tá? Então, assim, hoje a gente tem o grupo etário, que são 3, na educação infantil, que é bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Daí você vai ter o campo de experiência e você vai ter os objetivos de aprendizagem, que é o que você vai ter que desenvolver, viver, que é aqueles que daí volta nos 6 direitos. Conviver, participar, explorar, se conhecer. Esse objetivo vai garantir que a tua prática faça, através daqueles 6 direitos, que a criança chegue no saber e conhecimento, que seria o antigo conteúdo, né? E daí vai vir as indicações metodológicas. Passa mais uma. Então, no meu caso, né, podia ser outro campo de experiência ali, mas eu só quis mostrar. Esses que têm o código alfanumérico é os que vieram da base. Esses que não têm o código alfanumérico fazem parte do currículo do nosso município, que eles foram selecionados, foram pensados, foram repensados, foram rabiscados, foram rasurados pelas profs que estavam discutindo em 2019. Né? Então, a gente pegou aquilo que a gente já tinha, que era aquele currículo que tinha tal conteúdo, tal objetivo.
né? Você partia do conteúdo para o objetivo. Hoje é o contrário. Porque com um objetivo desse, por exemplo, eu vou explorar sons produzidos pelo próprio corpo com objetos do ambiente. O que pode ser um objeto do ambiente? Pode ser uma panela, mas pode ser um galho de árvore, pode ser uma folha, né? Então, a partir daquilo que eu vou dar de enfoque para trabalhar esse objetivo, eu vou ver qual saber e conhecimento. Porque eu posso, por exemplo, paisagem sonora, né? Que tipo de som que eu posso produzir com aquilo que está na paisagem da natureza? Então, eu posso trabalhar lá o que seria o nosso natureza e sociedade através de produzir som. Eu posso pegar um galho, uma flor, né? São tantas opções, por isso que hoje você já não foca qual é o conteúdo que eu vou desenvolver, qual é o objetivo, o que eu quero que a minha criança aprenda. E para ela aprender, daí eu vou olhar qual é o conteúdo que chama a atenção dela para mim desenvolver esse objetivo, né? E daí sempre tem as indicações metodológicas, não quer dizer que toda prof vai trabalhar só daquela forma, não. Eu não sei por onde começar, então eu vou olhar para aquelas indicações metodológicas e eu vou ver quantas coisas já foram feitas, né, que me permitem trabalhar aquilo, mas eu posso criar os meus, entende? Então, assim, aquilo que está em negrito, né, que tem o código alfanumérico, veio da base, não tem como mudar. Ele tem no Rio Grande, no Paraná, na Santa Catarina, no São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, em todo lugar que você for e que o currículo foi refeito, né, a partir da base, vai ter esses campos de experiência igual. Porque é isso que a base vem garantir, que seja trabalhado aquele objetivo naquela etapa, né, naquela modalidade. Mas ele não se engessa ali. Então, cada estado e cada município reorganizou de acordo com a sua realidade, porque a base ela não vem desrespeitar as peculiaridades, né? Hoje eu posso trabalhar praia, mas não vai ter o mesmo sentido de quem trabalha no litoral, né? Então, esses enfoques no meio dos objetivos vai ser de cada região. A nossa região, como ela falou, né? Como a Vanessa falou no início, agora todo mundo ia estar celebrando festa junina, ia estar comendo quentão, pinhão. Então, você vai ver como que eu posso trabalhar esse saber, essa cultura típica, mas com a partir dos objetivos que está ali, que é vivenciar a cultura, não é vivenciar uma festa. Então, você vai sair daquela coisa de eu vou celebrar a sua festa, né? Então, você vai ensinar de onde veio a festa. Por que usa aquelas roupas de festa, né? Por que comem essas comidas nesta época do ano? Porque daí você vai ter que trabalhar a estação, né? Tu entende que não é só mais o conteúdo, né? Que seriam as estações do ano, por exemplo. Não, você pode trabalhar a estação, você pode trabalhar vestuário, você pode trabalhar um monte de coisas a partir de uma coisa, de um objetivo cultural, né? Que é desenvolver isso no teu aluno. E as referências, né? Que é a base nacional, a LDB always na vida de todo professor, né? É base, isso daí não existe um professor que não gosta da LDB, tá em sala, gente. Me perdoem a sinceridade. Mas LDB é um negócio que o professor, independente do nível que você tá, você precisa entender o que está escrito lá, porque é isso que rege o teu trabalho, né? E daí o currículo de Chapecó, que foi o que a gente fez ano passado, né, em discussão, e daí foi aprovado pela AMOSC, que é a parte estadual. E se ficou alguma pergunta, eu respondo, se não, pegarei o meu banquinho e sairei de fininho. Eu acho que tinha mais uma. Deixa eu ver. Débora Tonetti. Então, a criatividade vem do professor para desenvolver o tema que os alunos devem aprender e desenvolver no dia a dia. Exemplo, cores. Busco nos materiais que tenho aula ao meu redor. Isso, porque na verdade, assim, ó, você tem o objetivo de desenvolver as cores nos teus alunos, né? Que seria a sensibilidade lá, provavelmente estaria no traço, sons, cores e formas o objetivo. Mas a forma que você vai desenvolver dentro da tua sala, para os alunos perceberem as cores, vai do teu cotidiano. Eu posso pegar uma história que fala sobre sentimentos, tem uma história bem linda, que ele fala que o monstrinho fica azul de medo, ele fica amarelo de ansiedade, ele fica vermelho de raiva. Então, você pode trabalhar as cores, dando essa conotação do campo eu, o outro e o nós, tu entende? Que é um campo ligado no outro. Ou você pode trabalhar com corpo, gesto e movimento. Eu vou botar um círculo vermelho no chão. Toda vez que eu estiver no círculo, eu vou pular com os 2 pés, quando for vermelho. Aí eu vou pular para lá quando for amarelo, né? Então, a forma que eu vou trabalhar essa cor
Sou eu que vou ver lá o que é pertinente. Ah, eu vou pintar, eu vou usar tinta, eu vou usar balão, né? No berçário a gente costuma usar bastante balão. Então, assim, vai da criatividade e do foco que você vê que o teu aluno tem interesse, né? Eu lembro que tinha uma época que os meus alunos começaram a entender que massinha podia manipular. Então, eu podia trabalhar o que eu quisesse com massinha. A massinha é só uma ferramenta, mas aquilo que eu estou trabalhando por trás da massinha é eu, como professora, que tenho que saber, né? Então, eu vou pegar a massinha para trabalhar. Eu não vou largar a massinha e achar que a criança vai saber. Não, eu vou ficar ali, viu? Que cor que é essa massinha? Ah, amarela, né? O que mais que tem de amarelo? Tem o sol, às vezes tem a roupa de alguém, às vezes tem um brinquedo. Então, essa parte metodológica é o professor que define. O que ele define é a parte metodológica a partir do objetivo que ele tem lá na base. Certo? Sairei de mansinho. Obrigada, Diana, pela contribuição. Estavam show os comentários. A gente agradece, com certeza agregou para os nossos alunos e os amigos deles que hoje assistiram também. A gente vai fazer um breve intervalo para ajustar a sala para a próxima palestra e voltamos em uns 10 minutos. Mas, se você for aluno, se você estiver assistindo convidado de algum aluno nosso, tira uma foto da tela, tira uma foto do celular e posta lá no seu stories do Instagram, digitando @unopar_chapecó ou usando o hashtag Semana do Conhecimento ou de outros polos, Seara, Quilombo, o qual você for aluno. A gente volta já já.